a humildade. A humildade é um valor que não se deve negociar no cristianismo. É um valor inegociável, é um traço importante do caráter cristão. A humildade deve ser um valor a ser perseguido por todos nós. Agora perceba que esse valor, chamado humildade, não é alguém que se deprecie. Ah, como eu sou simples. Como eu preciso aprender. Não é você ter um discurso que te deprecie como alguém pequeno. A humildade não está num discurso, ela está numa ação. Porque na hora que a gente começa a dizer que é humilde, a gente deixa de ser humilde. Porque o verdadeiro humilde não se percebe humilde. E aí Jesus vem nos dar essa lição poderosa. A verdade é que o humilde nem sabe que é, ele simplesmente é. Sabe aquele negócio que a pessoa é tão humilde que tem orgulho da sua humildade? Isso é um contrassenso. A humildade bíblica é algo tão poderosa que a pessoa não sabe que ela é humilde. Ela simplesmente irradia a humildade. Os apóstolos aqui começou uma discussão muito triste. O versículo 1 diz que eles começaram a razoar entre eles, perguntando entre os 12 quem é o maior, ou quem seria o maior no reino dos céus. Nós precisamos ter em mente aqui o capítulo 17 de Mateus. Na transfiguração, Jesus Cristo, ele foi transfigurado, ou seja, o Jesus carpinteiro, onde o seu rosto era queimado pelo sol, aquele Jesus simples foi transformado na figura divina, no olhar dos apóstolos. E Jesus começou a conversar com Moisés e Elias, uma conversa transcendente. E diz a Bíblia que eles irradiavam um poder absoluto, tanto que os apóstolos ficaram admirados. Eu fico imaginando depois a conversa que se deu depois dessa transfiguração. Porque os apóstolos disseram, peixe aí, você viu que Jesus conversou com Moisés e Elias? Jesus disse, ó, não conversa não fala para as pessoas o que aconteceu, que nem guarda os seus corações, mas eles conversavam entre eles. E eles perceberam que Moisés e Elias estavam lá na glória, tanto que eles vieram conversar com Jesus. E qual foi a preocupação que surgiu no coração dos apóstolos? Qual de nós aqui vai ser o maior lá no reino dos céus? Quem vai ser o cara lá? Quem vai sentar à direita de Jesus ou à esquerda de Jesus? Quem de nós? Perceba que eles não haviam compreendido a mensagem. No decorrer daquela transfiguração, Jesus disse que ia morrer na cruz, ia ressuscitar no terceiro dia. Jesus ia se doar por todo aquele que nele crê. Uma lição de humildade. Na lição da mesa, Jesus disse, olha, eu dou o meu corpo que será partido por vós. Eu dou o meu sangue que será derramado por vós. Jesus é um Deus que se faz carne e Ele é obediente, se humilhando em morte de cruz. Ele se humilha no estado de morte para que eu e você pudéssemos ter vida. Mas depois da transfiguração, os apóstolos começaram a perguntar, ei, será que a gente vai ser o cara lá no céu? Será que a gente vai ter um cargo poderoso? Será que a gente vai ter um status elevado no céu? Há um pensador que diz, o maior é aquele que não tem a mínima ideia da sua grandeza. O maior é aquele que não tem a mínima ideia da sua grandeza. Porque na hora que a gente achar que é alguma coisa, deixou de ser humilde. O reino de Jesus, as coisas se invertem. O menor se torna o maior, e o maior se torna o menor. A lição que Jesus dá para os apóstolos.
de que o menor ele é reverenciado e o maior é humilhado. Aqueles apóstolos estavam passando por um curso intensivo com Jesus Cristo. O texto não diz, mas eu imagino a cara de vergonha deles. Depois de um duro discurso de Jesus em relação a eles. Porque eles estavam pensando em questões terrenas. Eles estavam pensando no império que Jesus ia levantar. E eles estavam preocupados com que cargo que eles iam ter. Mas a preocupação deveria ser espiritual e não terrena. A gente percebe que ao longo da história, os apóstolos entenderam. O próprio Pedro não achou-se digno de ser crucificado como Jesus e foi crucificado de cabeça para baixo. Os apóstolos morreram como mártires e não se viam dignos. Eles aprenderam a lição. O reino, o maior é aquele que está olhando para o outro. No reino de Jesus, o maior é aquele que se esvazia para alguém. Aquele que olha o outro em vez de olhar para si. O maior no reino de Deus é aquele que nem se preocupa em querer ser o maior. E o menor, o Senhor exalta. O Senhor eleva. Lá nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. E agora Jesus está dizendo que se a gente não se tornar como criança, nos converter como criança, não entraremos no reino dos céus. Que lição poderosa é essa? Humilde como uma criança. O que Jesus quer dizer com isso? Será que a gente tem que ser e se comportar como criança? É isso que Jesus está dizendo? Não. Jesus está dizendo, amados, que nós precisamos ser como uma criança que depende do Pai. Ser como uma criança que... Porque nessa época não tinha estatuto da criança, amados. Hoje em dia a gente vai fazer um churrasco aqui. Quem são as primeiras da fila para comer? As crianças. Mas nessa época aqui, na hierarquia humana, as crianças eram o menor de todos. Não tinha direitos de criança nessa época. Não havia estatuto da criança. Não tinha ECA. Era homem, mulher e criança. As crianças eram o menor de todos. Zero de direitos. E Jesus está dizendo assim, os excluídos, os menores, esses sim serão exaltados. E esses que ninguém dá o valor, é esses que são maiores no reino dos céus. Um valor que não se negocia no cristianismo, humildade. Mas humildade não se conversa sobre isso. Se vive. Nós não podemos nunca dizer que nós somos humildes, nos comportamos de maneira humilde. A humildade, ela está quando a gente se anula para alguém. No cristianismo, a pirâmide é invertida. Quanto mais função você tem na comunidade, menor você é e tem que ser. Ou seja, o menor de todos, o pastor. O menos importante. Aquele que não precisa de honras. E quanto mais maduro você torna no Evangelho, maior é a sua responsabilidade. E quanto menos, o mais simples, o irmão que recém-converte, ou aquele que está simples no Evangelho, esse deve ser tratado com honra.
Este é o maior entre nós. Esse é o valor do reino, amém, amados? Esse é um valor do reino. Outro valor que nós não podemos esquecer, que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18, a dependência. No versículo 3, e disse: eu asseguro que a não ser que você se converta e se torne como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. O valor que Jesus está nos ensinando aqui, para sermos como criança, era aprender a depender do Pai. Deixa eu te contar uma coisa muito interessante. Qual a criança aqui que quando ela está com medo, quando ela está triste, quando ela está com fome, quando ela está assustada, que ela não corre para o colo do Pai? Que ela não corre para o colo da mãe? Qual a criança aqui, ela é autossuficiente? Uma característica da criança que é vital, que é comum entre todas as crianças, é a dependência do pai. Mas sabe o que acontece com a gente? Que caminha no evangelho com o tempo, a gente acha que cresceu. Não ora mais. Não pede mais conselho para papai. Quando a gente está com medo, a gente vai procurar um psicólogo. Mas não procura papai. Não tem nenhum problema em procurar um psicólogo. Mas nunca procurar pai? Jesus está dizendo que nós temos que ser como criança, ou seja, um cristão, ele é totalmente dependente de Deus, de Jesus Cristo. Esse é um valor que não se negocia nunca. Você está angustiado, corra para os braços do Pai. Você está triste, corra para os braços do Pai. Você está com medo que o bicho-papão vai te pegar, corra para a cama, a presença do Pai. Mas muitos de nós caímos na tentação de crescer e deixamos de ser dependentes de Pai. Eu cresci assim. Quantos cristãos que se converteram, ergueram a mão, aceitaram a Jesus, que nunca mais, amados, fizeram oração e conversou com o Pai. Ô Pai, eu estou com um problema aqui. Eu queria me desabafar com o Senhor, eu estou com medo, Pai. Olha, a dependência no cristianismo é um valor que é inegociável. Não é dependência institucional de homens, é dependência de Jesus. O primeiro valor é a humildade, o segundo é a dependência. Tem uma canção que eu, como domingo passado, nem vou tentar cantar. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, ao primeiro amor. Também não é essa canção que eu queria cantar, é outra. Aquela lá, meu amor. É essa mesmo, né? Acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Me redimir hoje, hein? Mas sou dependente. O Evangelho de Mateus, Jesus está dizendo para os apóstolos: eu asseguro que se vocês não se converterem e se tornarem como uma criança, não entrarão no reino dos céus, porque você precisa depender de Jesus, do Pai, da cruz, do amor e da misericórdia de Deus, amados. Qual a idade que você tem? Não importa. Jesus é o meu Senhor e o seu Senhor. Essa é uma marca que não pode negociar em nossas vidas. Um valor inegociável. De um filho que corre para os braços do Pai. Tem gente, amados, que quando está triste, corre para o Facebook. E desabafa. O que você está pensando? Ah, Facebook. Eu estou triste, o meu coração. Ah, irmão, pelo amor de Deus.
Nós temos que correr para o Pai. Facebook não é pai de ninguém não, irmão. Esse é um valor que não se negocia, aleluia. Você está triste? Por mais que o pastor se esforce, tente dar uma palavra de ânimo, eu sou um ser humano, amados. Mas nós temos um Pai que é poderoso, que nos sustenta, que nos abraça, nos aquece no dia frio e que nos aperta no peito e diz: filho, não tenha medo, eu sou contigo. Outro valor que Jesus, ele nos ensina no Evangelho de Mateus capítulo 18, está lá no verso 6. Abre lá o verso 6. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos, que creem em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Qual é o valor que Jesus ele espera de todos nós no reino de Deus? Humildade. O Senhor espera de nós que sejamos como crianças, que tenhamos dependência, mas o Senhor também espera que todos nós tenhamos responsabilidade. Ah, pastor, veja, o que eu faço é o que eu faço. Eu vivo o meu evangelho. Não, amados. Olha o que Jesus está dizendo aqui, depois do verso 7, ele vai proferir um ai. Ele diz assim: se a gente fizer um pequenino desses se escandalizar e pecar, é melhor que amarre uma pedra no pescoço e se jogue no mar. Jesus está dizendo assim: é melhor um suicídio de amarrar uma pedra e jogar no pescoço do que fazer um pequenino cair em pecado. Sabe, esse valor no reino de Deus é responsabilidade cristã. Todos nós temos. Não, mas a responsabilidade é pastoral. Se o pastor ele começa a pegar muito dinheiro da igreja, se o pastor começa a ter relacionamentos extraconjugais, ele vai escandalizar a obra, mas será que isso é só o pastor, amados? O Evangelho nos convida que todos nós tenhamos responsabilidade. Porque sempre haverá alguém olhando para nós e vendo o tipo de cristianismo que estamos vivendo. Jesus nos convida à responsabilidade. Cuidado com o tipo de conselho que você dá para um pequenino, amados. Cuidado. É melhor não aconselhar. Não dê um conselho antibíblico para alguém pecar, não, amados. Porque é melhor amarrar uma pedra no pescoço e ser lançado no mar. Nós não podemos contribuir para que alguém peque. Amém? O valor do reino dos céus é responsabilidade com o menor. Com aquele que está engateando na fé. Com os pequeninos. Nós precisamos entender esse valor poderoso do exemplo. O valor das atitudes. Mas eu não tenho função na igreja. Eu não tenho função, não. Você tem sim. Você é membro do corpo do Cristo. E todos nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E há em nós um peso, amados, da responsabilidade das nossas atitudes e da nossa conversa. Os valores do reino de Deus é humildade, dependência e respeito. Jesus disse isso para os apóstolos. Olha, apóstolos, ele trouxe uma criança no meio deles, já vocês precisam ser como criança, dependente do pai. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se vocês fizerem uma criança dessa cair, um menor que depende do nosso exemplo cair, é melhor que seja amarrado uma pedra no pescoço e lançado ao mar. Há em nossa volta alguém que olha para a nossa vida. Há em nossas relações
um pequenino que vê as nossas atitudes. Há em nossas relações alguém que se baseia no nosso evangelho para viver em Cristo Jesus. Responsabilidade. Nós estamos diante da mesa de Jesus, do memorial, do exemplo maior do Cristo. E Jesus, quando morre na cruz, ele traz para nós valores quando ele esteve aqui na terra. E o Evangelho de Mateus, capítulo 18, já citei 3. Eu vou parar até no verso 9. Já tem mais. Nós precisamos de responsabilidade. Em nossa casa, em nosso trabalho, há uma atitude nociva que vai fazer alguém olhar para o Evangelho e dizer, não, o Evangelho não serve, porque não tem como, né? Isso é uma responsabilidade nossa. Apresentar Jesus da maneira correta, aleluia. Aleluia. Responsabilidade. Responsabilidade. A última responsabilidade, ou o último valor, melhor, que eu tenho para dizer para vocês aqui, é a renúncia. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, vamos lá no verso 8 e 9. Se sua mão ou seu pé fizerem tropeçar, corte-o e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés e ser lançado no fogo do inferno. E se seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que tendo os 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. Qual é o valor que Jesus está ensinando para nós aqui? Mutilação? Não, é óbvio. Jesus não está dizendo para a gente arrancar um olho, literalmente. Jesus está dizendo para nós aqui um valor que é inegociável também no reino: renúncia. É amputar das nossas vidas tudo aquilo que nos afasta da santidade. Quando alguém chega no médico, num acidente de trânsito, e o seu pé está tão ferido que se não cortar o pé, a pessoa morre, o médico faz uma análise: melhor cortar o pé e salvar a pessoa do que deixar a pessoa com o pé e morrer. Jesus está fazendo a mesma analogia. Se existe alguma coisa que é tão nociva na sua vida, ao passo que te vai fazer pecar, arranque-o urgentemente. Tire isso da sua vida, ampute-o. É drástico, mas é melhor que você faça isso do que ir para o inferno. Você perceba que aqui são as palavras de Jesus para os apóstolos. Agora, o que representa as mãos, os pés e os olhos que Jesus está dizendo aqui? As mãos simboliza tudo que eu faço, as coisas que eu faço, mãos. Os pés é os caminhos que eu ando. E os olhos é todo o desejo que entra no meu coração. Jesus está dizendo assim: seja na ação, ou no caminho, ou naquilo que você deseja, se aquilo vai fazer você se afastar de Deus, ampute-o da sua vida. Arranque, renuncie, urgentemente. O médico, quando precisa amputar o pé, ele tem que fazer isso rapidamente, porque senão o paciente morre. É urgente. Jesus está dizendo que pecado é algo que nos afasta da presença de Deus. O pecado é algo que nos tira da presença de Deus. O tal do Lúcifer, o querubim ungido que andava diante de Deus, ele achava que era alguma coisa. O orgulho dele entrou no coração e ele foi lançado fora da presença de Deus. O Adão e a Eva tinham o melhor pastor de todos, o próprio Deus. A melhor igreja, o paraíso.
E mesmo assim, com toda aquela perfeição, eles pecaram e foram expulsos da presença de Deus. O que Jesus está nos ensinando, que aquilo que vai fazer você ficar para trás, ampute-o urgentemente. E sabe quem que tem essa noção daquilo que está fazendo mal? É você mesmo, irmãos. Sou eu não. Os batistas, eles têm uma responsabilidade de ensinar o outro batista a ser responsável nas suas ações. Nós, pastores batistas, da Igreja Batista Nacional, dificilmente vai ficar cuidando da sua vida, irmãos. Faz isso, não faz isso. Não. A gente vai pregar para você e vai confiar na sua responsabilidade. De que quando tiver algo prejudicando a sua vida espiritual, você vai arrancar. Você vai amputar. Porque é melhor tirar isso e doer quando tira, porque é uma amputação, do que você ter toda a sua vida perdida. Aleluia. O último valor é a renúncia. Humildade, respeito, dependência e renúncia. Jesus ensina essa grande lição para os apóstolos. Faça uma cisão radical. Há uma frase que eu gosto muito que diz: se você brinca no penhasco do pecado, não diga que cair foi um acidente. O pecado é algo que a gente tem que fugir dele, amém, amados? Se a gente brinca, a gente pode sair queimado. E o próprio Jesus, ele disse para os apóstolos: olha, se algo está fazendo você pecar, afastando da santidade, da presença do Pai, arranque isso da sua vida. Tira. Ah, pastor, mas é meu pé, é algo que... É meu pé. Não, irmão, é melhor ficar só com um pé do que perder a vida. Aleluia. Valores do reino: humildade, dependência, respeito, renúncia. E que Jesus, através do Espírito Santo, entenda ou te mostra, amado, aquilo que se precisa arrancar urgentemente da sua vida. Glória a Deus. Isso vai ser um sinal de humildade, porque você está ouvindo a palavra de Deus e dizendo: eis-me aqui. E também será um valor como a dependência, porque Deus está dizendo e você está dizendo: amém, Pai, eu vou te obedecer. E sendo, acima de tudo, um exemplo para aqueles que precisam amputar também. Vai olhar para você e: nossa, o irmão amputou, eu também vou amputar. O exemplo dele vai edificar outros.